O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda, e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje destaca o poder da fé. A fé vem primeiro que o milagre. Muitos desejam o milagre para despertar na fé, mas é a fé que move o coração de Deus para que o milagre aconteça. Nós bem sabemos que Jesus, quando volta à sua terra, faz poucos milagres ali, por falta de fé daquele povo. Portanto, neste caso, não é a fé que vai nascer do milagre, é o milagre que vai ser consequência da fé. E ainda que o milagre possa, sim, despertar muitas pessoas na fé, é preciso que antes haja a fé por parte de alguém para que o milagre ocorra. Jesus age por meio da fé de quem? Daqueles homens que levam até ele o paralítico. Então nós vemos que naquele instante, primeiro, não foi nem pela fé do paralítico, e sim daqueles que o levaram. E ali esse homem vai fazer uma experiência de fé com Jesus. Jesus não diz, fica curado e levanta-te primeiro. Ele diz o quê? Coragem, teus pecados estão perdoados. A cura que Jesus realiza naquele homem é de dentro para fora. Porque a paralisia da qual o Evangelho fala não é simplesmente a dificuldade de se mover. É uma estagnação na alma, representada por uma estagnação física daquele homem que está ali. E esse Evangelho mostra que a enfermidade não é a vontade de Deus. Mas por que então a doença existe? Justamente por conta do pecado que entrou no mundo e desorganizou completamente a natureza humana, e assim
nos fragilizou. E a partir da entrada do pecado na humanidade, passa a existir a doença, a morte e tudo aquilo que na verdade fere a natureza humana que foi criada por Deus perfeita. O perdão curaria a paralisia daquele homem, porque primeiramente mostraria que Deus, ele se move com compaixão. E houve ali pessoas também que tiveram compaixão daquele paralítico. Imagine, as pessoas poderiam pensar assim: não adianta nada levar esse homem até Jesus. Nós já o conhecemos há muito tempo, ele não anda. E não há mais solução para ele. Mas não, eles acreditaram e apresentaram ao Senhor aquele que agora receberia de Jesus o perdão que é libertador. A falta de perdão trava a nossa vida. E quando a gente vai adiando por perdoar as pessoas, a gente também vai se deixando prender em tantas outras coisas que não fluem na nossa vida. E não quer dizer que isso seja castigo de Deus. Você não perdoa, você não recebe. Não se trata disso. Quando nós não perdoamos, nós mesmos estamos fechando as portas, não só para aquele, para aquela, por quem nos sentimos ofendidos, mas também estamos fechando as portas para Deus. O perdão é libertação. E esse ato de abrir-se é também receber a graça de Deus. Então quem se abre para perdoar, se abre também para receber aquilo que Deus tem a dar. É por isso que Jesus primeiro concede o perdão para erguer aquele enfermo em seu interior primeiramente. E depois ele vai fazer algo que vai espantar as pessoas. Porque de um lado nós temos homens de fé que levam o paralítico a Jesus. De outro lado nós temos homens que não têm fé, que são os mestres da lei, que estão questionando a Jesus, até mesmo pelo fato dele fazer milagres, sendo que só Deus pode fazer milagres, eles diziam, interrogando Jesus. E por que Jesus então realiza o milagre fazendo aquele homem se levantar? Justamente para que os mestres da lei sejam despertados na fé. Eles de certa forma tinham uma fé em Deus, mas a sua fé estava como que envolta por tanto egoísmo, por tanta vaidade, por tanta presunção, né, por tanta ganância e desonestidade, que esta fé agora está presa. Então, na verdade, os paralíticos ali, reais na fé, eram os mestres da lei. E para que eles tivessem a possibilidade de acreditar de forma mais autêntica, de purificar a sua fé, Jesus então diz para aquele paralítico: coragem, filho, levanta-te e anda. E o que esse homem faz? Ele então começa a carregar a sua cama, que era como que um colchonete, digamos assim, como um manto, não é? No qual ele ficava pedindo esmolas, e que era praticamente uma representação da sua enfermidade, da sua condição. Quando este homem, ao levantar-se, carrega consigo esta cama, não é? Enfim, esse utensílio que ele tinha, no qual ele ficava deitado, ele está dando testemunho de que foi Jesus que transformou a sua vida. Então ele já não é mais carregado pelos outros, agora é ele que carrega aquilo que vai mostrar que a vida dele mudou.
Às vezes nós queremos apenas que os outros nos carreguem na fé. Algumas pessoas pedem oração para outras, e é claro que esse é um ato de humildade, e é muito bonito quando nós podemos contar com pessoas sábias, pessoas de fé que vão rezar por nós. Mas às vezes algumas pessoas, elas não só querem a ajuda do outro, que é uma pessoa de fé no momento de fragilidade. Às vezes elas querem, né, se apoiar na fé do outro. Então é muito comum que pessoas às vezes busquem oração e às vezes se coloquem frente a pessoas de fé que estão rezando como alguém que vai para um salão de cabeleireiro, senta ali e espera o profissional fazer o seu serviço. Então eu vim aqui, agora você pode fazer aquilo que você, né, tem competência para fazer. Nós não podemos ficar assim passivos. Se tem alguém rezando por nós, seja, não é, em torno ali a nós, né, seja rezando na sua casa, na igreja, nós devemos participar com uma fé ardente. Os outros que rezam por nós naquele instante são irmãos que nos fortalecem na vida de fé, nos inspiram, nos estimulam. Mas nós devemos, acima de tudo, nos abrir. Do contrário, nós vamos esperar que os outros nos carreguem, sem nada nós fazermos. Chegou um momento em que, depois daquele homem ser carregado, ele então tem que se levantar ao ouvir a Jesus. Jesus fez um milagre, mas aquele homem teve que sair daquela condição e mover-se. Então a fé também pressupõe que nós queiramos mudar de vida, seguir a Jesus Cristo. Ninguém pode querer apenas o milagre. É preciso realmente se comprometer com Jesus, porque o milagre, na verdade, nos fala de Deus e nos leva a viver de forma mais madura a fé. Irmãos, irmãs, Santa Maria Gorete foi uma menina mulher que viveu a fé com muita maturidade. Menina porque era uma adolescente de cerca de 12 anos. Mulher porque reconheceu o seu valor e com muita maturidade não se deixou levar pelos apelos que um rapaz fez a ela de pecar contra a castidade. Então veja só, Maria Gorete ficou órfã de pai logo na tenra idade, e a sua mãe se viu então como que obrigada a ir trabalhar junto com uma outra família que tinha um filho chamado Alexandre. E assim, essas duas famílias passam a conviver. E Alexandre olha para Maria Gorete com outros olhos, com bastante malícia. E ele chega até mesmo a propor a ela uma relação sexual. E ela diz que não, porque ela queria se guardar, não é? E ele, se sentindo rejeitado, então mais uma vez se investe, não é? Para conseguir aquilo que ele quer, e ela nega justamente porque sabe que a sua honra, né, o seu corpo é realmente algo precioso e a castidade dela é algo valioso. Ele, ensandecido, passa então a agredi-la e leva esta garota a ferimentos fatais. Mas a sua mãe, quando a encontra, ainda consegue levá-la para ser atendida, para receber cuidados médicos, né? E naquele instante, Maria Gorete naturalmente pede água. É natural que com ferimentos assim a pessoa sinta sede, não é? E a mãe dizia: filha, o médico disse que você não pode tomar água, então ofereça isso para Deus. Esta mãe, naquela serenidade, claro que também aflita com aquilo que estava acontecendo com a sua filha, mas falando a filha com serenidade,
também lhe inspirou, de maneira que esta filha oferece a Jesus não apenas aquele desejo de tomar água e não poder, não é? Mas oferece o perdão a Alexandre, dizendo assim à sua mãe: mãe, diga ao Alexandre que eu o perdoo de todo o meu coração. Esse rapaz então depois vai cumprir a sua pena e na cadeia ele se converte. Ele tem um tempo de repensar tudo aquilo que ele fez. E quando é solto, por ter vivenciado esse momento, não é, visitando a sua própria consciência, não é, e se tornando livre verdadeiramente interiormente, ele com toda a humildade vai até a mãe de Maria Gorete lhe pedir perdão. E com o testemunho da sua própria filha, que morreu cruelmente e assim concedeu o perdão, é claro que a mãe não poderia fazer outra coisa senão perdoar esse rapaz. Essa história poderia ser apenas uma tragédia, mas foi uma história de grande testemunho de que o perdão é maior até mesmo do que os atos mais medonhos que nós possamos presenciar. Então é a força do perdão que tornou não apenas Maria Gorete livre interiormente, mas que tocou no coração daquele rapaz. E o mais bonito dessa história é justamente quando o Papa Pio XII, ao canonizar Maria Gorete como aquela que teve um ato heróico, né, de defender os valores, né, da castidade, dando a sua própria vida, está ali diante não apenas da mãe de Maria Gorete que participa daquela missa de canonização, mas também do próprio Alexandre, que convertido, arrependido e com a vida completamente transformada, professa realmente a fé em Deus e está contestando este grande ato, não é, de entrega desta garota a Deus. Ela foi capaz de entregar a sua própria vida, mas não se entregou ao mal que queria alcançá-la, tirando aquilo que ela tinha de tão precioso. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos também guardar em nosso coração a nossa fé, que ninguém roube de nós a fé, que nenhuma palavra agressiva, que nenhuma atitude, até pior que seja, que nos traga indignação no primeiro momento, né? Que nada disso nos tire a fé em Jesus Cristo. E o perdão não é fazer de conta que o mal não aconteceu. O perdão não é ter sangue de barata, como dizem as pessoas. O perdão é ultrapassar aquele gesto terrível e mostrar que em Deus somos livres pelo poder da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.